Vamos lançar isso aí, ó. Glória a Deus. Abração para vocês, família Barbieri. Deus abençoe. Você que nos acompanha, uma excelente noite a você. Boa noite. Que a graça e a paz. Ademara. Ademar, graça e paz. Seja bem-vinda. Creio que essa noite vai ser uma noite de bênção, queridos. Compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, o máximo de pessoas que vocês conseguirem compartilhar. Eu creio que a palavra de Deus vai ser espalhada nessa noite, vai ser proclamada nessa noite, com um tema muito interessante sobre o namoro cristão, querido. Então eu quero desafiar você, compartilhe essa live com seus familiares, seus amigos, nos grupos do WhatsApp, do Facebook, e vamos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Boa noite, Cíntia, amiga. Seja bem-vinda, Lari. Esperar o pessoal entrar aí pra gente começar. Patrícia Macedo, boa noite. A graça e Aleluia. paz. Graça e paz, Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Gilce e a Kelly nos acompanha também. Um abraço, nossos queridos irmãos. Aleluia. Vamos interagindo aí, pessoal. Vamos dando glória a Deus, vamos dando aleluia. Vai exaltando o nome do Senhor aí na sua casa. Vai convidando pela que a presença do Espírito Santo venha te envolver nessa noite. Que Deus venha falar em seu coração nessa noite. Aleluia. Meu amigo Ellison, boa noite, meu querido. Graça e paz. Que Deus abençoe você e sua família, meu querido irmão. Pessoal, a gente vai estar sorteando uma Bíblia do Ele Vive. Quem marcar 3 amigos aí, marque 3 amigos, compartilhe e curte o Face da igreja. A gente vai estar sorteando essa Bíblia no finalzinho, tá? Pra ver aí quem vai ganhar essa Bíblia. Você que quer receber uma Bíblia Sagrada, a gente vai estar sorteando essa Bíblia aqui, ó. Então marque 3 amigos aí nos comentários, compartilhe e curte a nossa live de hoje. Também curte lá no Facebook da nossa igreja, Batista Nova Aliança. Aleluias. Você que ainda não tem uma Bíblia para estar meditando na palavra do Senhor, querido, essa é a oportunidade, hein? Deus vai te abençoar. Eita glória! Aleluias. Pastor Josué entrou no nosso live. Eita glória! Pastor Josué, graça e paz, meu amado. Seja bem-vindo, Pastor Josué. Você é uma bênção. O Senhor é uma bênção, tá? Nosso pastor está nos acompanhando, hein, querido? Você que é discípulo dele, ó, amanhã é dia do pastor, tá? Você pode estar trazendo um mimo aí, dando as felicitações a ele, aos pastores. Amém? Danilo Verão, seja bem-vindo, cunhado. Deus te abençoe. Danilo Verão aí, ó, camarada, meu parça, meu tudão, meu amigão, meu irmão.
Alisson Rei. Graça e paz, querido. Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Ali é a Lari Wesley. Já falou? Amém. Glória a Deus. Aí. Curte aí, tia. Marque 3 amigos pra concorrer à Bíblia do Ele Vive. Dá pra ver. Uma Bíblia branca, muito bonito. Marque 3 amigos aí no comentário, compartilhe. A minha amiga, Gabi. Gabi, amiga, seja bem-vinda, querida. Eita glória! Tá linda. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Queridos, vamos estar adorando o nome do Senhor neste momento. Eu peço que, onde você estiver aí, se você está na sala, se você está no seu quarto, irmão Shercon, graça e paz, meu amado. Deus abençoe a sua vida. Saudades. Glória a Deus. Que você venha estar fechando os seus olhos neste momento. Vamos estar adorando ao nome de Jesus. Pedindo para que Ele venha estar entrando em nossa casa, entrando em nossa vida, pedindo para que Ele venha encher os nossos corações do Teu amor, da Sua alegria, da Sua paz, de todos os frutos do Espírito. Amém? Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Aleluias, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você pode declarar: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, Enche este lugar. enche este lugar.
Senhor venha aparecer, Pai. Apareça, Pai, neste lugar. E enche, Pai, esse lugar onde nós estamos. Enche o lugar onde os nossos irmãos estão, Deus. Oh, Pai, é o que nós te pedimos, ó Pai. Oh, Deus, que o Teu nome venha crescer, Pai, nesse ambiente. Pai, que o Teu nome venha crescer nas nossas vidas. Que o Teu nome venha crescer. E apareça. Que o Teu nome cresça. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o Teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia. Oh, Jesus, o nosso amado, nosso preferido, o Yeshua, eita glória, milhares de milhares. Você pode declarar: o meu amado é o mais milhares de milhares.
de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. meu amado és, meu preferido és, Lindo Jesus. meu predileto, Oh, nós te atualizamos nessa noite, Pai. Jesus. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Meu amado, Toma o teu lugar nas nossas vidas, meu Jesus. preferido és, meu predileto Vem sobre nós, és, Neste Jesus. lugar, Deus. Aleluia. Meu amado Tu és, és o nosso amado, meu Deus. preferido Tu és o nosso predileto, Deus. meu predileto Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Meu amado és, meu preferido és, meu amado, meu amado, meu amado Sinta a presença, sinta a presença aí na sua casa, queridos. A presença do Senhor, ela é manifesta aqui neste lugar. A presença do Senhor, ela é real aqui neste lugar. E eu creio que ela é real aí na sua casa também, porque você está adorando aquele que é digno de toda honra e de toda O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluias, Aleluia. glória a Deus. Deus é louvado nas nossas vidas, Deus é louvado na sua vida, que nos acompanha neste momento. Que Deus venha estar nessa noite, continuar abençoando a sua vida com a palavra dele que vai ser pregada aqui, com um tema que é muito... Hoje tem se perdido muito esse tema, o namoro cristão. E hoje nós vamos estar abordando sobre isso, sobre como ter um namoro diante de Deus, um namoro diante da presença do Senhor, debaixo das Escrituras do Senhor, com responsabilidade, com propósito, com paciência, com santidade, com alegria, com paz no coração, porque é possível, querido. Porque a palavra de Deus, ela nos relata que é possível sim nós termos um pleno relacionamento conjugal, seja o namoro, seja o noivado, seja o casamento, na presença do Senhor. Porque a família hoje e a família de antes, no Antigo Testamento, ela é um projeto do Senhor. Ela é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, eu creio que o Senhor, ele quer fazer grandes coisas, ele quer fazer novas famílias. E aonde surgem essas novas famílias, queridos? Começa no namoro, no conhecimento de duas pessoas, sempre debaixo da palavra do Senhor, sempre na condução do Evangelho, da presença do Senhor. Então, nós queremos abordar esse tema, o namoro cristão. Então, eu já quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 4, 23. Se possível, você que está com a sua Bíblia aí, pode nos acompanhar neste momento. E vai comentando. Vai comentando aí, vai compartilhando. Querido, eu quero pedir para você
tira um print da tela e posta nos seus status e fala, tá tendo live, para que as pessoas venham ver que você está sendo edificado, que a sua casa está sendo edificada através da palavra do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Provérbios 4, 23. Não esquecem de marcar os 3 amigos aí nos comentários. E no final a gente vai estar sorteando uma palavra, tá? Uma Bíblia Sagrada. Compartilhe aí esta live. Amém, querido? A palavra do Senhor diz, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Talvez, primeiramente eu quero orar ao Senhor, quero pedir a direção dele sobre as nossas vidas, para que ele venha estar tocando na sua vida, amém? Amado Deus e glorioso Pai, nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, louvamos o seu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor irá fazer nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, venha estar sendo louvado e adorado neste lugar, Pai, através da sua palavra. Pai, que a palavra do Senhor venha chegar aos nossos irmãos, ó Pai, assim como chegou primeiramente em nós, ó Pai. Agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha usar as nossas vidas como instrumento, Pai, para tocar na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Pai, que esse tema venha penetrar, Pai, no coração das pessoas, no coração dos jovens, dos adolescentes hoje, Pai, que querem ter um relacionamento contigo, Pai, querem namorar na presença do Senhor, Pai, ou que talvez andem em dúvida, Pai, sobre o namoro, Deus. Eu peço, Pai, dê entendimento, Pai, às nossas vidas, para que as outras vidas venham a ser alcançadas, ó Pai, que a palavra do Senhor venha alcançar essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Talvez você deve estar perguntando, mas o que esse versículo tem a ver com o namoro cristão, querido? Eu essa semana estava meditando na palavra do Senhor e Deus, ele me mostrou essa palavra e eu comecei a perguntar para Deus o que Deus estava querendo me falar com essa palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Queridos, talvez, quem sabe você já deve estar passando por isso, já passou por isso. Hoje os jovens, eles querem namorar, quer ter um relacionamento com a pessoa apenas por status. Apenas achando que isso vai dar alegria a eles. Por isso que Deus, ele pede para nós guardarmos os nossos corações, porque o namoro, querendo ou não, ele une 2 corações, querido. Desde o namoro Deus une 2 corações para andarem na presença dele. Então, quando você começa a namorar, quando você começa a gostar de uma pessoa, o teu coração, quando você chega perto dela, às vezes começa a bater mais forte, dá um sentimento, aquilo, nossa, que sentimento é esse? Sentimento de prazer. Mas quando essa pessoa não é de Deus e você não atende para isso, e Deus, ele acaba tirando essa pessoa do seu caminho, o teu coração, ele fica frustrado, ele fica magoado. E é isso que acontece, você começa a ter uma tristeza dentro de você que te deixa para baixo, que te deixa magoado, te deixa ansioso, te deixa depressivo, e acontecem com todos. Hoje já aconteceu comigo, creio que já aconteceu com a Sara também. Então Deus, ele pede para nós guardarmos os nossos corações, porque é do nosso coração que vai sair vida. É do nosso coração que vai sair vida. Então por isso que nós temos que andar com Deus debaixo do propósito que Ele tem para as nossas vidas. O seu namoro hoje, querido, se você pretende namorar, casar, noivar, casar, você primeiramente tem que entender qual que é o teu propósito no reino de Deus. Qual que é o propósito no reino de Deus? E com esse propósito, Deus, ele vai te mostrar a pessoa certa que deve caminhar com você, que vai te ajudar a atingir esse objetivo com esse propósito. Porque dessa maneira, Deus, ele não vai colocar uma pessoa
com um propósito totalmente diferente na sua vida para te desviar, não, querido. Ele vai colocar uma pessoa na sua vida para que você venha caminhar com ele, caminhar com essa pessoa para atingir o objetivo que é o propósito do Senhor na sua vida. Nós somos guiados por aquilo que Deus tem para nós, debaixo das Escrituras Sagradas, meditando, orando ao Senhor. Desse jeito Ele vai mostrar o propósito que Ele tem na sua vida. E é desse jeito que Ele vai mostrar a pessoa certa na sua vida. Amém. A sua motivação irá fazer com que você tenha atitudes condizentes com o propósito que você tem. A sua motivação depende do seu propósito. Se você ainda não conheceu o teu propósito, não sabe o teu propósito, então primeiramente comece a pedir a Deus qual que é o propósito dele na sua vida. Amém. Quem sabe você é ministro de louvor, quem sabe você é pregador da palavra, quem sabe você é um evangelista, quem sabe você foi chamado para pregar nas ruas, para os mendigos, levar a palavra para a África em missões, querido. Quem sabe tem várias tantas outras coisas. Quem sabe esse é o teu propósito e Deus ele vai colocar uma pessoa que queira caminhar com você, que vai caminhar com você para você atingir esse propósito. Isso é um dos primeiros princípios, o propósito de Deus. Vai te fazer você sentir atração por uma pessoa porque o propósito dela é parecido com o seu. Um namoro cristão que não tem por objetivo o casamento pode sim levar ambos para a perdição. Aí entra o lado do relacionamento dos dois. Se um namoro ele não tem o propósito de casamento, querido, saia disso. Isso não é de Deus para a sua vida. Porque a nossa motivação é o quê? É fazer com que aconteça. As nossas atitudes vai fazer para condizer com o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? O casamento. É o altar do Senhor. É a união do homem e da mulher. É a aliança. Em se tornar uma só carne. Esse é o nosso propósito. O propósito do namoro, querido, é o casamento. É o ensaio, é a preparação para o casamento. Não é apenas um namoro, não é apenas para ficar com namoricos, não, querido. O propósito do namoro é o propósito de casamento para a sua vida, querido. Amém. E querida. Então você que é solteiro, você que já está namorando, comece a refletir sobre isso. Comece a refletir quais são os seus propósitos, você que namora. E você que é solteiro, que está em busca, que está orando ao Senhor, comece a perceber essas atitudes na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Tem uma frase que fala assim que Deus ele não une duas pessoas, mas ele une dois propósitos. E quando antes de eu conhecer o Henrique, eu já tinha apresentado ele, né, nas minhas orações sem conhecer ele. Mas eu falava para Deus que eu queria um homem que fosse do altar, que fosse levita. Porque não tinha como eu, levita da casa do Senhor, que nasce na igreja, encontrar um rapaz que não fosse levita, que tivesse te chamado, né? E quando eu me colocava de joelhos, eu falava para Deus que eu queria um homem que fosse segundo o coração de Deus, para estar no altar junto comigo. E hoje eu posso falar que as minhas orações foram ouvidas, né? Porque o Henrique, nós dois, né, trabalhamos juntos no altar, na igreja. Ele é levita da casa do Senhor, eu também. Então, você que tem esperado em Deus, qual é o seu propósito? O que você tem pedido para Deus? Né? Muitas vezes, aquilo que nós queremos não é aquilo que Deus quer para nós. E quando a gente pede algo para Deus e Deus ele não responde, Deus ele não faz, a gente fica frustrado. E quando nós ficamos frustrados, muitas vezes, já vi muitas pessoas, muitos jovens que foram nossos discípulos de célula, sair da igreja e não ir mais na célula porque ficaram frustrados. Porque, se Deus não me respondeu, se Deus não me deu, eu não vou mais participar. E o que acontece? Quando você quer muito aquilo, Deus às vezes não quer aquilo para você, mas Deus quer muito melhor. Deus ele tem preparado para você uma pessoa muito melhor daquilo que você quer. E aí, muitas vezes, você fica frustrado. Já aconteceu comigo. Eu saí há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, de um relacionamento que eu queria muito, mas Deus não queria pra mim. Deus ele não queria isso. Deus ele queria algo muito melhor pra mim. E até eu entender isso, eu sofri muito. Mas quando eu entendi que Deus ele queria coisa melhor pra mim, eu entendi, eu compreendi
foi aí que eu comecei a sonhar os sonhos de Deus. E hoje eu posso falar, né? O Henrique aqui do meu lado, nós juntos, né? Somos feitos um pro outro, eu falo assim pra ele, né? A gente conversa muito. Eu quero falar do segundo princípio. São 4 princípios que nós queremos falar pra vocês. O primeiro foi com propósito, que o Henrique acabou de falar, e o segundo é com responsabilidade. Eu quero ler aqui para vocês entenderem melhor. Ir até a casa da moça e pedir aos pais a permissão para namorar não é coisa do passado, é coisa de responsável. Acatar as direções dadas pelos pais e líderes fortalece esse princípio. Responsabilidade traz credibilidade. Quanto mais responsabilidade um tiver com o outro, e principalmente consigo mesmo, mais sólido e maduro será esse relacionamento. A irresponsabilidade deixa qualquer um inconsequente, faz o que dá na telha. Não ouve a opinião dos outros, principalmente dos pais e líderes. Faz você criar desculpas para atitudes imaturas. Enfim, ela faz você afundar-se sem ter a noção do tamanho do buraco. Se está assim, é a hora de acordar. Levante-se. Você não é mais menino ou menina. Seja responsável. E foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a gostar do Henrique, a conversar com o Henrique, o meu primeiro pensamento foi de falar para os meus pais. E eu tinha muito medo do meu pai, porque o Henrique, ele era de outro ministério, né? E aí eu fiquei com muito medo de contar pro meu pai. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Meu pai vai me bater, né? Meu pai vai falar um monte de coisa pra mim, a minha mãe também. E aí a primeira pessoa que eu falei foi pra minha tia Josênia, né? Que eu tava gostando de um menino, que era de outro ministério. E ela me apoiou tanto, de uma forma, não, filho, vai, fala pro seu pai, vai dar tudo certo. E a tia Josênia sem conhecer também. Eita agora! Sem conhecer o Henrique. Eu falei, meu Deus. E aí conversei com a minha líder também, com a Fran. Ela ficou doida, né? A Fran, aonde que você tá indo? Eu falei, mas não, eu vou orar. Falei, quer saber? Eu vou orar uma semana, eu vou jejuar para que Deus toque no coração do meu pai. Que um dos propósitos também que eu tinha feito é que meu pai, ele viesse aceitar, né? Que primeiro Deus tocaria no coração do meu pai para que desse certo, né? Esse era o meu propósito de oração. Que meu pai ia gostar, que meu pai ia apoiar, né? Que Deus, o Espírito Santo, ia tocar no coração do meu pai. E foi assim. Depois de uma semana, o Henrique, a gente conversava só pelo WhatsApp, né, amor? Só por Facebook. E aí o Henrique falou assim, olha, eu tô orando a Deus. Se Deus confirmar no meu coração, eu quero orar com você. Eu falei, meu Deus do céu. E eu tava gostando muito do Henrique, pelas atitudes do Henrique. Porque assim, hoje tem muitos meninos que só conversando com ele, ou até meninas, você conversa, você vê que não é uma boa pessoa. Ele pode ser bonita de aparência, mas por dentro não presta. E eu conversava com o Henrique, eu via a diferença no Henrique, né? Eu via que o Henrique era um homem de Deus. E aí eu falei, e agora? E bonito. E agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui de joelho, fui pra oração, falei, Deus, toca no coração do meu pai. Toca no coração do meu pai, pra que meu pai, né, vai dar tudo certo. Aí teve uma hora que eu morrendo de medo, tremendo, falei, pai, é o seguinte, eu tô gostando de um menino. Aí minha mãe falou assim, ixi, logo hoje que você tá falando isso pra gente, eu falei, estou gostando de menino. Só que assim, pai, ele é de outro ministério. Porque a minha preocupação é que o Henrique é de outro ministério. Então eu achava que meu pai ia ficar de cara. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, não, filha, tudo bem, pode mandar ele vir aqui. Na hora eu falei, meu Deus, será que meu pai tá doente? Meu pai não tá bem, não. Pai, mas ele é de outro ministério, né? Ele, não, filha, pode mandar vir ele aqui, mas ele trabalha, o que ele é, qual ministério que ele é. Aí foi, depois de uns 2 dias, né? Falei assim, amor, eu conversei com meu pai. Ou Henrique, eu conversei com meu pai. E não, a gente não chamava de amor ainda não, era só Henrique. Falei, Henrique, eu conversei com meu pai, ele falou assim que você pode ir lá conversar com ele. Depois de 2 dias, o Henrique aparece lá, de boné ainda, no escuro, de carro, de short, de tênis. Meu pai e minha mãe nunca tinham visto o Henrique na vida. Aí, assim, minha mãe ficou um pouco assim, surpresa, né? No começo minha mãe não foi muito com a cara do Henrique, porque ela tinha medo, né, de eu me frustrar de novo, porque não conhecia a família do Henrique, não conhecia a vida dele, né? E aí o Henrique foi.
E primeiro de tudo, o que eu penso? As pessoas falam que tem 3 passos, né? Que é o namoro, o noivado e o casamento. Eu falo que é 4. Eu não falo que é namoro, noivado e casamento. Eu falo que primeiro é a oração. Primeiro é a oração, segundo é o namoro, terceiro é o noivado e por último o casamento. Por quê? O Henrique, ele não foi lá no meu pai para pedir namoro já de cara. Ele foi para pedir em oração. Para nós nos conhecermos, né? Para o Henrique conhecer os meus pais, conhecer a família e vice-versa. E foi isso que aconteceu. O Henrique foi lá em casa, né? E aí conversando com o papai, tal, meu pai perguntando, né? Da vida dele, da família, o que fazia, o que era. Imagina só, irmão. E aí, o Henrique falou, pastor, eu quero pedir a Sara em oração. Não foi em namoro, foi pedir ela pra orar. Foi, né, amor? Pedi a Sara pra Sara orar. E eu lembro até hoje que eu tava atrás da porta ouvindo a conversa. Que eu tava muito nervosa, né? Muito ansiosa. E aí eu comecei a ouvir, eu ouvi que meu pai falou assim, olha, Henrique, a Sara, ela só tem carinha de boba. Mas boba ela não é nada, porque a Sara é de oração. Então você cuidado. Foi muito engraçado, depois eu ri, mas é verdade. Nós dois estávamos em oração. A nossa vida espiritual estava pautada na palavra. E aí quando a gente começou a orar, meu pai falou assim, eu aceito você orar com a Sara sem problema nenhum. Eu também vou orar, a minha esposa, nós vamos orar. E vamos ver o que vai dar. E aí depois daquele dia, depois daquele período, o Henrique começou a ir lá mais lá em casa, almoçar lá. E meu pai, assim, se apaixonou pelo Henrique, né? Eu falo assim, que de cara, meu pai gostou muito do Henrique. Foi uma coisa que eu admirei muito, né, da parte do meu pai, que ele gostou demais, que eu até estranhei. E foi que Deus foi só confirmando nas nossas orações, nas atitudes minha e do Henrique. Teve uma vez também, antes de a gente orar, a gente conversava muito, né? E aí ele falou assim, olha, Sara, eu vou ir na sua casa, passar aí pra te ver, tomar um tereré. Eu falei, Henrique, meus pais não estão em casa. Tem como você vir noutra hora? Porque eu não sei que horas que eles vão voltar. Ele, beleza, tudo bem. Aí depois, acho que à noite, né, a gente conversando no telefone, aí ele falou assim pra mim, olha, eu gostei muito da sua atitude de hoje. Aí eu falei assim, mas que atitude? Não, porque você falou que seus pais não estavam em casa, que não era bom eu ir. Se fosse outra pessoa, quem sabe uma outra mulher do mundo, com certeza ia ficar super feliz e ia pedir pra eu ir na hora, né? E essas pequenas atitudes que mexiam muito, né, com a gente, principalmente as atitudes do Henrique, de falar do ministério, a paixão que ele tinha pelo ministério, começou a me tocar muito. E por isso que eu falo de responsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade de falar para os nossos pais, de pedir a opinião dos nossos pais, dos nossos líderes maior. Porque quando nós estamos numa igreja, nós temos uma porta espiritual, que são nossos pastores. E a primeira coisa que eu fiz foi contar para minha tia, né, que é a pastora lá em Campo Grande, que ela também é uma mulher de oração. Então, as pessoas que eu conversava eram pessoas que estavam pautadas na palavra. Eu não conversei com uma amiga minha de faculdade, que não tem nada a ver com a nossa vida, que não vai em igreja nenhuma. Conversei com essa amiga, amiga, eu tô gostando de guri. O que essa pessoa podia falar pra mim? Uma amiga podia falar pra mim, namora, dá certo. Não, eu falei com os meus líderes, eu falei com os meus pastores, os meus pais. Isso é responsabilidade. E o Henrique, eu acho que é a mesma coisa, né, amor? Eu não sei da parte dele, se ele falou com os pais dele, mas eu acredito que sim. Acredito que ele falou com os pastores dele na época, que era de outro ministério. Então, essa é a responsabilidade que nós temos que ter. E eu, meditando nesta palavra, eu vi que eu escrevi: a falta de irresponsabilidade no presente, ela vai gerar frustração no futuro. Por quê? Porque quando um homem ele é irresponsável no presente, hoje, você pode estar namorando um cara irresponsável, uma mulher irresponsável. Quando você casar com essa pessoa, você vai ficar muito frustrado. Porque você vai falar assim: olha, fulano, olha, amor, você não era assim. Por que você tá com forte responsabilidade? Por que você tá fazendo isso comigo? Aí o fulano vai falar pra você: mas toda a vida eu fui assim. Você que nunca percebeu. Porque muitas vezes há pessoas que namoram hoje e a paixão ela cega. E é isso que nós devemos ter cuidado com a paixão, porque a paixão cega. E a gente não consegue perceber aquilo que Deus quer falar pra nós. E eu coloquei aqui: a falta de irresponsabilidade no presente vai gerar frustração no futuro. Então observe o seu namorado, observe a sua namorada. O que ele tem feito? Ele é responsável?
nas suas atitudes? Ele tem coragem de chegar no seu pai e falar, ó, é assim, 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 tá acontecendo assim, assim? Ela é responsável pelas atitudes dela. É isso que nós devemos ver. Porque o namoro tem que ter essa responsabilidade. A partir do momento que a gente tá pautado na palavra, a partir do momento que nós estamos em oração, estamos na construção do Espírito Santo, ele vai nos mostrar essa responsabilidade, ele vai nos trazer essa maturidade. Porque eu vejo que o namoro é uma a gente começa a aprender esse ser maduro, né? Porque quando você tá solteiro, você faz o que você quiser, né? Mas quando você começa a namorar, muitas vezes você tem que... aquilo que você fazia, você não faz, né? Então, você tem que ter essa maturidade, essa responsabilidade. Responsabilidade é maturidade. E eu vejo que muitos jovens hoje não têm. Muitos jovens hoje estão frustrados no relacionamento porque começaram errado. E aquilo que começa errado, meu pai já dizia, aquilo que começa errado, termina errado. Se você começa errado, se você não ouve o conselho da sua mãe, a mãe do Henrique não é da igreja, não é evangélica. Mas a mãe do Henrique, toda a vida, né, amor? Falava, você não vai na igreja? Antigamente, no passado, quando o Henrique estava meio desanimado, não ia pra igreja, a mãe do Henrique falava, filho, você não vai pra igreja? E a mãe do Henrique que ajudava o Henrique. Ela não podia ser da igreja. Tudo bem, não precisa ser da igreja. Mas mãe é mãe sabe. Mãe sabe muito bem onde o filho está entrando. E eu vejo muitos filhos hoje rebeldes, desobedientes, porque não deram ouvidos aos pais e hoje estão frustrados. Conheci muitos casamentos hoje que os pastores, o meu pai tem muitas histórias, né, de casamentos que não deram certo, porque pastores que deram conselho a casais e que hoje estão separados. Hoje foi um casamento assim, um desastre. Por quê? Porque lá no passado não ouviram um conselho de um líder, um conselho de um pastor, um conselho de um amigo verdadeiro, amigo que está em oração. Então eu falo pra você hoje, você que está incerto, né? Você que não sabe o que vai fazer da sua vida, você está no namoro, não sabe se ele é pra você ou ela é pra você ou não é. Teve uma vez que uma discípula minha da minha célula, ela não tá mais com a gente, mas ela perguntou pra mim. Ela tava gostando de um guri, também que era de outro ministério. E ela chegou em mim e falou, como que você e o Henrique começaram a namorar? Daí eu falei pra ela da oração. Daí ela falou assim, mas como que você sabe? Como que você sabe que Deus confirmou que era o Henrique? Como que vocês descobriram isso? Eu falei assim, olha, não tem segredo nenhum. O segredo é que você sente paz no seu coração. Você sente um alívio, você não fica com aquela consciência pesada, aquele coração pesado. Porque quando não é de Deus pra você, e você começa a orar pra Deus mostrar, Deus ele mostra. Ele mostra, e daí você vai vendo as atitudes da pessoa, aquelas atitudes que não são legais. Se a pessoa começa a mentir, você fala, pô, ele mentiu pra mim. Não, tá alguma coisa errada. Então é um ponto a menos. E aí você começa a ver essas atitudes dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, e você vê que não é de Deus pra você. E é o que eu falo, aquilo que Deus quer pra você é muito melhor do que aquilo que você quer, né? E eu vejo que pessoas, eu volto a dizer, muitas vezes você quer aquilo, mas aquilo que você quer, Deus não quer pra você. Porque aquilo que Deus quer pra você é muito melhor que aquilo que você tem pensado, né? É isso que nós devemos entender. Por mais que, quando eu comecei a gostar do Henrique, eu, de joelho, eu falei, Deus, eu falei de cara pra Deus, eu falei, Deus, se ele não for pra mim, o Senhor tira logo da minha vista. Mostra que ele não é, mostra que ele é um cara, não sei, mostra. Eu não quero sofrer. Então, se ele não for pra ser meu, que o Senhor tire logo do meu caminho, que o Senhor mostre algum erro dele, algum negócio que ele... Porque hoje a gente vê, né, muitas ovelhas negras que se fazem de ovelhinhas na igreja, que chegam... Aconteceu muito, né, amor? A gente presencia muito. Fulano, a pessoa tá no altar, aí chega uma pessoa, uma mulher ou um homem na igreja, e aí aquela pessoa se apaixona, e aí não é da permissão de Deus, mas ela acha que é da permissão de Deus, e aí por fim acaba o cara saindo da igreja, a menina saindo da igreja, e é muito triste, né? A gente já vivencia isso assim, direto, a gente vê esses testemunhos que conta pra nós, a gente conhece muitas pessoas que já aconteceram isso. Por quê? Porque não estão pautados na palavra. Não tem esse pensamento, eu tenho que orar pra namorar? Sim, eu tenho que orar pra namorar. Porque muitas vezes você olha a pessoa na aparência, nossa, ela é linda, eu quero namorar com ela, nossa, vou casar com ela, gostei dela, vou namorar.
E aí isso não tem permissão do pai, não tem permissão da mãe, é aquela coisa, aquela confusão, começou errado, aí quando casa, fala, mas como assim? Você não era assim, você não era aquilo? E aí começa a ver os defeitos, porque é no casamento que a gente começa a ver os defeitos mesmo, né? E aí tem um relacionamento fracassado, por quê? Porque não tem um princípio, né? Não teve lá no passado aquele princípio certo de orar, de ver realmente se aquela pessoa era pra mim mesmo, que vai me cuidar, que vai me amar. E é isso. É muito interessante isso que a Sara falou sobre a responsabilidade, né? Talvez ela não saiba, mas todas as vezes que eu vou orar, quando eu entro no momento de oração pelo nosso relacionamento, eu peço que nós viemos ser testemunha para outras pessoas. Que o nosso relacionamento venha ser uma testemunha para outras pessoas. Porque você não pode apenas namorar por status ou para mostrar para a pessoa que você namora. Não, você tem que namorar, querido, para você ser exemplo para as outras pessoas. Quantas pessoas já vieram em nós, já falaram, vocês são um exemplo. Não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Porque é Ele que está no centro. Eu vejo que o relacionamento nosso é como uma pirâmide. Nós dois estamos embaixo e Deus ele fica lá no topo. E a partir do momento que nós se aproximamos de Deus, nós se aproximamos um do outro. Pode fazer um desenho aí, se você tiver uma folha, uma caneta, faz um desenho e coloca você, seu namorado, você e seu esposo e coloca Deus em cima e vai pontilhando até você chegar em cima. Vocês vão perceber que vocês vão estar bem próximos. E é isso que deixa blindado o relacionamento. É quando Deus ele está no centro. E a responsabilidade, querido, entra nisso. A responsabilidade de você ser a pregação diária para o mundo. Hoje talvez as pessoas não querem ver, não querem ouvir a palavra, mas elas veem o seu testemunho. O testemunho do seu relacionamento, do seu namoro. Até hoje, desde quando nós começamos a orar, começamos a conversar até hoje, querido, eu falo pra você, eu até falo pra Sara, quando não tiver ninguém aqui, só tiver ela, eu não vou vir aqui. E a mesma coisa lá em casa. Se tiver só ela lá em casa, ela não vai lá em casa e cessou. O horário também, querido, você tem que estipular um horário. Você que namora, você que tem costume de ficar na casa da sua namorada, do seu namorado, até tarde, até de madrugada, isso não existe no namoro cristão, querido. Isso é tentação para a carne. Isso é tentação para a carne. Você está falando para o diabo, vem até nós. Você está convidando o diabo para o seu relacionamento. A não ser que você esteja na igreja orando, louvando ao Senhor. Aí é diferente. E aí eu tenho um rapaz, o Thiago Abreu. Ele perguntou quanto tempo que eu devo namorar. Quanto tempo que nós devemos namorar. Querido, eu vejo assim que não tem um tempo estipulado, né? Só que Deus ele vai tocar no seu coração, porque assim, você também não vai querer namorar 5, 4, 5, 10 anos para depois você casar. Até mesmo porque a sua carne, ela é fraca, ela vai a todo momento querer que você caia em pecado, em relação sexual fora do casamento. E isso não é bom, isso não agrada aos olhos de Deus. Então, quanto menos tempo você namorar, se você quiser casar logo, se você tiver condição para casar logo, também a gente não podemos nos apressar com as coisas. Mas que em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Então, querido, há tempo para você orar, há tempo para você namorar, há tempo para você noivar e há tempo para você casar. Amém. Entendeu? Esse é o tempo de Deus. Você tem que começar a entender o tempo de Deus para a sua vida. E pedir para Ele sabedoria, pedir para Ele paciência, que é onde eu quero entrar agora neste momento. A tia falou ali, hormônios não se convertem, é verdade. É verdade. Meu pai, ele já fala, né, é namorar pra casar, então você tem que ter esse pensamento, tô namorando, então eu vou casar. Se você não tem esse pensamento que você quer casar, então, me desculpe, porque o namoro cristão é assim, é namorar pra casar. Nós não pode enrolar muito, porque como há um comentário ali, ó, José Barbieri, minha tia, ela falou que hormônios não se convertem, é verdade. Então, se você tem condições para casar, ou mesmo tiver condições, case logo. Tá namorando já 1 ano, 2 anos e pouquinho,
que não passe de 4. E você sentir no seu coração, é ela que você quer pra sua vida, é ele que você quer pra sua vida. Deus confirmou, você pediu pros pais dela, pediu pra mãe dela, pros pais. Amém, vai embora. Não fica enrolando, porque, que nem o Henrique falou, é a tentação do pecado, né? Querido, eu acho assim que você deve namorar assim. O Thiago perguntou de novo se nós devemos namorar ou noivar. Eu acho assim que é um tempo de você conhecer um pouco mais a pessoa, né? Porque o namoro, ele é uma etapa. É etapa. O noivado, ele é outra etapa. E depois é o casamento. Aí Não depois vocês vão se etapas. conhecer ainda mais. Então o que eu aconselho a você neste momento, não pular a etapa. Viva cada etapa, aprenda com cada etapa na sua vida, no seu namoro, no seu relacionamento com a pessoa, se você namora ou não, se você for namorar, se você vai namorar, né? Então não pule as etapas que Deus tem para a sua vida, amém? Então eu quero entrar aqui com a paciência. Querido, paciência. Nós temos que ter paciência. Paciência com o nosso namoro. Entender o tempo de Deus, como eu falei antes. O namoro, ele é um ótimo lugar para exercer uma bela característica do fruto do Espírito, a paciência. Se existe algo que todo casal de namorados necessitam, é disso. A paciência, ela é uma virtude que te ajuda a viver o melhor de Deus na hora certa. Tantos atropelam as fases da vida e se destrói deixando de viver algo poderoso e maravilhoso. A família é saudável. Você define como será o seu casamento no seu namoro cristão. Se você planta paciência em seu namoro, certamente irá colher coisas preciosas em seu casamento. Espere. É isso, querido. Nós temos que ter paciência, aprender a esperar o tempo de Deus. Hoje nós queremos atropelar as coisas, queremos fazer as coisas tudo para ontem, né? Somos ansiosos demais, queremos as coisas tudo para agora, mas Deus, ele nos mostra que o tempo dele é o tempo certo para as nossas vidas, né? Em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, se você quiser anotar aí depois para você meditar nessa palavra, diz assim: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. O relacionamento, querido, o namoro, ele não pode ser apressado. Porque se você se apressar, você vai cair, você vai pecar. Então tenha paciência, tenha conhecimento daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque querendo ou não, o namoro, ele transforma a nossa vida. Ele nos traz para mais perto de Deus. E eu quero falar aqui também porque muitas pessoas elas acham que uma pessoa é do mundo e a outra é da igreja. Quando o outro começa a namorar um com o outro, a outra pessoa vai para a igreja porque não, está errado, querido. Está errado. Viva os princípios de Deus e vê o que é melhor para você. Tenha paciência. Deus, ele está preparando algo melhor para você, algo bom para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para você, querido. Apenas creia na promessa de Deus. Persevere na paciência, você que namora. Não venha dar uma de nervosinho para cima da sua namorada, para cima da sua noiva. Isso não é bom. Dá certo que em alguns momentos você dá, mas conte até 10. Tem aquele ditado, conta até 10. Deixa a poeira baixar e depois você conversa. E assim vice-versa, a mulher também. O homem geralmente ele é mais estourado, né? No nosso caso aqui, eu sou mais paciente, ela é mais estouradinha um pouquinho mais, né? Mas assim, é aí que nós exercemos a paciência, a característica. Assim como fala que a paciência ela vai nos levar a viver algo poderoso e maravilhoso de Deus nas nossas vidas. Amém. Né? Porque a paciência ela é um fruto do Espírito. Depois da paciência vem a alegria, porque você sabe que Deus ele está no controle. Depois vem a humildade, depois vem a mansidão. E assim vai surgindo os frutos do Espírito, porque o Espírito Santo ele está no centro do nosso relacionamento, está no centro de relacionamento de várias pessoas. Então o fruto do Espírito, a paciência tem que estar com você, querido. Eu vejo hoje que tem muitos casais, muitos namorados que apressam as coisas, que querem... eu tô vendo um noivando, tô vendo um casando e eu quero casar também, sendo que não é o tempo de Deus.
Querido, tantas pessoas que começaram a namorar depois de nós, estão casados hoje. Por um momento eu até perguntei, mas por que, Deus, que nós estamos demorando no nosso tempo? E Deus, ele simplesmente falou assim, que ele, filho, há tempo para tudo, calma, tenha paciência, que eu estou no controle de todas as coisas. E assim, da mesma forma, Deus, ele está no controle da sua vida. Você que está solteiro, você que está solteira, você que namora, Deus, ele está no controle da sua vida. O que ele pede para você, tenha paciência, que ele está no controle. Amém? E o último princípio é com santidade. Esse é um dos temas mais falados por nós e muitos que ministram sobre relacionamento. Mas um princípio extremamente necessário para os pombinhos. Sem santidade vivemos fora do plano de Deus. Sem santidade estragamos tudo. Muitos entram em um relacionamento direcionados pelo Espírito. Fazem tudo corretamente, oram, jejum, e quando abandonam a santidade, se veem sozinhos e perguntam se Deus realmente estava nisso. Eles até estavam, mas por causa da escolha pelo pecado, eles se distanciam. E realmente a gente vê em Gênesis o que aconteceu com Adão e Eva, né? Quando Eva e Adão eles pecaram com Deus, eles se esconderam. O que acontece? Também já vimos também muitos casais que pecaram antes do casamento e que eram da igreja, eram levitas, estavam todos vapor, pregando a palavra de Jesus e de repente caíram em pecado. E o que eles fizeram? Eles se esconderam. Ficaram com vergonha, não quiseram nem muitas vezes falar com a gente, falar com os amigos. Por quê? Porque o pecado, ele transforma a pessoa, né? Uma pessoa ruim, faz com que a gente não quer ver a pessoa, deixa a gente pra baixo. O pecado acontece isso. E hoje a gente vê isso, né? Que falta santidade no relacionamento. No namoro cristão, falta santidade. E a gente precisa preservar essa santidade em nós. Uma das coisas que a gente ia falar mesmo é quando a gente... eu tô no relacionamento com o Henrique, nós somos da igreja e as tentações elas vêm mesmo todos os dias. Como eu falava na célula, a gente falava na célula, eu falava todos os sábados na célula que o pecado ele vai bater na sua porta todos os dias. E aí depende de você, se você vai abrir a porta ou não. Porque o pecado ele vai vir, o diabo ele não está interessado, ele não quer saber se você está bem, se você não está, ele quer destruir a sua vida emocional, espiritual, sentimental, ele quer destruir a sua vida. E aí depende de você, se você vai abrir a porta ou não. O pecado ele é assim. E por isso que nós precisamos estar pautados na palavra, estarmos em oração, estarmos em jejum, lendo a palavra, para que nós não caímos em tentação. Né? Isso que acontece muitas vezes. É interessante que a Bíblia ela fala em Salmos 119, no versículo do 9 ao 10, que eu vou até ler aqui para vocês, que fala sobre o jovem. Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da sua boca. Então, querido, como pode o jovem purificar o seu caminho? Lendo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus dentro do seu coração. Amém. Hoje nós vemos que tem pessoas que falam que eu tô namorando sim, eu fico no quarto com a minha namorada, mas não tem nada a ver, a gente não faz nada, a gente só fica deitado lá. Não tem nada a ver. Conta outra, né? Não tem nada a ver. O diabo ele gosta desse nada a ver que você fala. Não tem nada a ver, a gente só fica deitado, a gente não faz nada, a gente só fica deitado lá. Querido, talvez você pode até não fazer nada, mas vamos supor que chega uma pessoa na sua casa que é da congregação que você frequenta, da igreja que você frequenta, e pergunta: onde está fulano, onde está fulana? Estão no quarto. Qual que é a primeira coisa que eles vão pensar? Que vocês estão lá orando? Que vocês estão lá
Queridos, a primeira coisa que eles vão pensar é que vocês vão estar caindo em pecado, fornicando. Então eu vejo que hoje muitas pessoas, elas não têm essa mente, elas ficam com esse nada a ver delas, esse nada a ver do diabo, querido. É isso que Satanás quer. Então, observe a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor, ore, jejue para você santificar, para você ser santo. Todos os dias, que nem a Sara falou, o pecado vai vir bater na sua porta todos os dias, mas quando você tem a palavra firmada no seu coração, você não vai pecar contra Deus, você não vai pecar. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, querido. Tudo que está oculto será revelado. Nada passa dos olhos de Deus, então tome cuidado, você que namora, você que nos assiste, que você que namora. Você que ainda vai namorar, tome cuidado com essas atitudes. Isso não é atitude de cristão, isso não é atitude de crente, querido, de pessoas que são detentores da palavra do Senhor, pessoas que estão em cima do altar, estão vivendo dessa forma, vivendo dentro do quarto, achando que não tem nada a ver. Tem a ver sim, querido, você é testemunho, você é luz para essa geração. Você tem que ser exemplo para essa geração. O teu namoro tem que ser exemplo para essa geração. Você tem que ser exemplo para essa geração. Porque senão não é de Deus. Se o teu propósito é para o reino de Deus, esse nada a ver não pode existir na sua vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você tem que viver isso, querido. Você tem que viver. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Deus. Tu és a luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Você tem que entender isso, querido e querida, que nos acompanha. Pare de viver nesse nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver, pastora, não tem nada a ver, Henrique, não tem nada a ver isso que vocês estão falando. Então fica com esse nada a ver, porque o salário do pecado é a morte. Tome cuidado. Querido, nós estamos aqui te aconselhando a viver o melhor de Deus. Nós não estamos aqui para você venha cair em pecado, para você, porque nós temos inveja de você, daquilo que você faz. Não, querido. Não estamos aqui para julgar você, para exortar você. Não, nós estamos aqui porque nós queremos que você viva o melhor de Deus. Porque você vai ter um namorado bom, você vai ter uma namorada boa, um noivo bom, uma noiva boa, um esposo bom, uma esposa boa. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 22, aquele que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcança a benevolência do Senhor. Se você ainda não achou a mulher, ore ao Senhor, peça ao Senhor, porque Ele vai conceder os desejos do seu coração conforme a vontade dEle, não é conforme a sua vontade. Eu achei a minha mulher. Glória a Deus, aleluia. O pastor achou a mulher dele, achou uma coisa boa. Amém. O Gilson achou a mulher dele. Você que é casado, você achou a sua mulher. Você que namora, se for de Deus, você achou a sua mulher. Amém. É isso que Deus fala, você achou uma coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele está interessado no seu relacionamento. Muitas pessoas, já ouvi, né, muitas pessoas perguntando ou falando pra mim que Deus, Ele não estava preocupado no meu relacionamento, no meu casamento, mas sim, Deus, Ele é a maravilhosa pessoa que está interessada no seu relacionamento que dê certo. Só que o que acontece? As pessoas ficam frustradas e acham que Deus não está ouvindo. Mas Deus, eu quero falar que Jesus, Ele sim, Ele fica muito feliz quando você está num relacionamento feliz. Quando você casa certinho, Ele é a pessoa mais feliz do mundo. Jesus, Ele está interessado no seu relacionamento. E o que acontece? Muitas pessoas até estão no relacionamento que é de Deus, mas aí não estão mais em santidade e elas acham que Deus é o culpado, que Jesus não está mais para elas. Mas quando a gente peca, o que acontece? A gente se afasta de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Eles não queriam nem olhar para Deus, eles se esconderam. E algo que Deus ele me revelava hoje à tarde é que quando Eva ela foi influenciada pela cobra, hoje a gente vê que a cobra hoje, a serpente hoje, são os amigos.
muitas das vezes. Porque tem pessoas que são muito influenciadas pelos amigos. Daí a amiga fala, ai amiga, não tem nada a ver, né? Eu acho que é assim mesmo, você tem que ir lá na casa dele. E vice-versa. E tem muitas pessoas que caem no pecado pela influência de amigos, que hoje é a serpente que aconteceu no passado. A serpente que atacou Eva e a serpente hoje são os amigos, são as influências, são os status dos amigos, são a internet que fala que não tem nada a ver. E aí você começa a conjecturar, aí a pessoa não está em oração, a pessoa não está orando. E aí ela começa a pensar a verdade, e o diabo começa a minar, né? Fala assim, é verdade, eu acho que não tem nada a ver. Aí o pastor falou, acho que o pastor é muito exagerado, né? Acho que minha mãe tá exagerando muito. Eu acho que não é assim mesmo não. Quer saber? Eu acho que eu vou fazer ao contrário. E o diabo vai minando, porque é assim que o diabo ele faz. Se você dá ouvidos ao que o diabo fala, você só tem a cair. Amém? Querido, concluindo tudo isso que nós falamos, nós já vamos passar para a oração. Você que é solteiro, você que busca, você que é pai, que quer aconselhar filho, aconselhe o seu filho, ou você que está ouvindo, comece primeiramente orando ao Senhor, tendo uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Em segundo, busque se purificar, a conhecer a Deus. Como é que você vai conhecer a Deus? Lendo as Escrituras. Você vai começar orando, como diz em Mateus 6, como nós falamos no sábado passado, sobre o lugar secreto. Você vai meditar na palavra, como diz lá em Salmo 119, 9 ao 12. E antes de você namorar, primeiramente tenha amor a si próprio. Se ame você mesmo. Se alegre com você mesmo. Porque assim, se você não consegue fazer você mesmo feliz, como é que você vai conseguir fazer outra pessoa feliz? Você não consegue. E eu quero deixar uma palavra de ânimo para a sua vida. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, diz que vós são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Querido, você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, você é um povo santo, exclusivo de Deus. Amém. Ele te tirou das trevas para colocar na maravilhosa luz dele. Então você já é amado por Deus, por Jesus. Você já é amado. Então, comece a amar a si mesmo. Comece a demonstrar esse amor. Acorda todos os dias, olha para nós, você está gatão hoje. Hoje nós vamos vencer, hoje nós vamos conquistar. Hoje nós vamos romper em nome de Jesus. E ore ao Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Teve um dia que o meu mentor, quero ressaltar aqui o pastor Josué, ele é o meu mentor, meu RD. Nós estávamos no carro, indo lá na cidade, no centro fazer, isso faz tempo, logo quando eu comecei a namorar com a Sara. E ele me falou, filho, sabe como que nós visitamos o nosso futuro? Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, pastor. Ele falou, eu visito o meu futuro em oração. Eu falei, eita. Eu falei, é verdade, né? Ele falou, a partir do momento que nós começamos a orar, nós começamos a visitar o nosso futuro. Porque Deus, Ele nos revela. Ele revela o nosso futuro, Ele fala conosco, Ele nos prepara para aquilo que Ele quer que nós passamos naquele momento. Então, querido, comece a visitar o teu futuro. Comece a visitar o teu futuro em oração. Comece a pedir para Deus te mostrar, te revelar aquilo que está secreto, aquilo que você ainda não consegue ver, que você não consegue ouvir, que você não consegue perceber. Peça para Ele te revelar. Eu profetizo um futuro promissor na sua vida. Um futuro de sucesso na sua vida. Glória a Deus. O melhor de Deus está na sua vida. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida, querido. Porque você já foi. Você já está consumado. Porque Jesus, ele gritou na cruz para te dar vida e vida com abundância.
Você é geração eleita, você é sacerdócio real do Senhor. Então comece a viver dessa forma, como uma geração eleita, como um sacerdócio real, como um povo santo diante do Senhor. Você vai viver as promessas do Senhor. Amém. Aquele que cumpre princípios, ele vive promessas. Glória a Deus. Amém? É verdade. Então deixa Deus ser Deus na sua vida. Não coloque Ele menos que as coisas. Coloque Ele sempre no topo de todas as coisas. E deixa fluir. Às vezes você vai querer explicação daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas não peça explicação não. Apenas desfrute daquilo que Deus tem para a sua vida. Apenas desfrute daquilo que Deus vai proporcionar você viver. E aproveite as oportunidades que você tem de viver na presença de Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém. Algo que eu quero estar falando com quem não está namorando ainda, você que pensa em namorar, quero falar, comece agora, hoje, fazer um propósito com Deus, comece um propósito de oração, não espere encontrar a pessoa certa, a pessoa ideal, e depois que você encontrar ela, você começar a namorar, você começar a orar, você começar a jejuar. Não, busque hoje na palavra de Deus, em oração, e não se preocupe, não fique aí desesperada para namorar, desesperado para casar. Quando eu comecei a namorar o Henrique, eu não estava desesperada de encontrar uma pessoa, de casar, de namorar. Eu estava tranquila, meu coração estava em paz. Eu só tinha apresentado a Deus aquilo que eu queria e eu deixei Deus tomar conta da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos, e deixei. Eu nem conhecia o Henrique, mas nem por isso que eu estava desesperada, porque eu quero namorar, que eu tô doida pra namorar, tô doida pra casar. Eu tava tranquila. E o que acontece? Muitas pessoas hoje estão desesperadas pra casar, pra namorar, e qualquer pessoa que encontra, seja na igreja ou outra, já quer namorar, já quer casar, e não é assim. Comece hoje, faça um propósito hoje com Deus. Deus, eu quero encontrar uma pessoa que seja aquilo que eu quero. Qual o homem que você quer pra sua vida? Qual a mulher que você quer pra sua vida? Eu falei pra Deus o homem que eu queria. Eu falei que fosse um homem do altar, que fosse um levita, que tocasse violão ou que tocasse teclado, mas que estivesse ali comigo do meu lado. E o que você espera de Deus? O que você quer? Você quer um homem que esteja segundo o coração de Deus, que seja levita? Você quer um médico? Você quer um advogado? Não sei. Ou você quer uma médica? Você quer uma modelo? Mas peça para Deus. Faz um propósito com Deus. Ore, busque na palavra. Não espere chegar a pessoa e você buscar, se aprofundar. Não, comece hoje. Você que não está namorando, mas você que quer casar, você que quer namorar, busque hoje, fale para Deus, faça um propósito de relacionamento com Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, querido. E sempre venha ser feita a vontade do Senhor na sua vida. Amém. Glória Amém? a Deus. Eu peço que neste momento nós vamos estar orando ao Senhor. Você venha estar fechando seus olhos. Nós vamos estar orando e profetizando sobre a sua vida, tá? Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Sim, Deus, e colocamos a vida dessas pessoas que nos assistem, aquela pessoa que é solteira, aquela pessoa que é solteiro, aqueles que namoram, aqueles que são noivos, Pai, aqueles que são casados. Pai, eu peço que o Senhor venha derramar as suas bênçãos, derramar as suas maravilhas, ó Pai, e que eles venham desfrutar daquilo que o Senhor tem, Pai, para a vida deles. Pai, que o Senhor, Pai, venha dar aquilo que é melhor, Pai, de Ti, porque eu sei que é o melhor do Senhor, Pai. O melhor do Senhor vai acontecer na vida deles. Oh, Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor, eu profetizo as maravilhas do Senhor. Oh, Pai, eu profetizo, Pai, aquilo, Pai, que está reservado para eles, oh, Pai, as bênçãos que estão nas regiões celestiais, oh,Pai. Oh, Pai, que o Senhor venha tocar no coração, que o Senhor venha deixar eles maduros para acessar essas bênçãos, oh, Pai. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, Deus, coloque paciência, Pai, naquele que está desesperado, Pai, para achar um namorado, para achar uma namorada. Pai, coloque a paciência e que eles venham entender que é tudo, Pai, no tempo do Senhor. Que a Tua palavra, Pai, venha ser, Pai, todos os dias, ó Pai, colocada no dentro do coração deles, para que eles não venham cair em tentação, para que eles não venham cair em pecado, Pai. Pai, proteja, guarde, Pai, aquele que namora, aquele que está noivo, Pai, aquele que está noiva. Pai, proteja também os casados também, Pai. Eu oro também, Pai.
O diabo tem tentado destruir, Pai, casamentos, mas, ó Pai, nós repreendemos todo, Pai, levante de Satanás. Toda obra de Satanás cai por terra, Pai, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é aquele, Pai, que nos escolheu para ser geração eleita, para ser sacerdócio real, Pai, nessa nação, nessa geração, Pai. Nós queremos ser a diferença, Pai, para o Senhor. Que nós venhamos ser testemunha, Pai. Viva daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós profetizamos, ó Pai. Tudo, Pai, conforme a vontade do Senhor na vida dos seus filhos, ó Pai, na vida das suas filhas. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluias, glória a Deus. Queridos, nós aqui estamos às nossas considerações finais. Você que faz parte da Igreja Batista Nova Aliança, eu quero comunicar que amanhã é das 9 horas? Das 9 às 11, né? Das 9 horas das 9. às 11 da manhã terá a ceia do Senhor. O pastor andou colocando no grupo lá do WhatsApp. Se você que faz parte dessa igreja, dessa congregação, você venha estar perguntando para ele, tirando qualquer dúvida com ele ou com a pastora, tá? E amanhã às 19 horas teremos o nosso culto da família, tá? Deus tem uma palavra para você. Vem estar nos acompanhando, querido. Eu quero desde já convidar você para o culto de quarta-feira também, culto de oração e de ensino da palavra com o pastor Josué e com a pastora Solange. E no sábado que vem, querido, quem estará conosco aqui trazendo a palavra será o pastor Rafael, lá da Igreja Batista Monte Sião. Amém. Deus tem uma palavra para a sua vida, querido. Então vem estar nos acompanhando, siga a página da nossa igreja, curte a página da nossa igreja, verdade, siga lá no Instagram, ibna.im, e se inscreve no canal do YouTube também, IBNA Dourados MS. Nós estamos postando todos os vídeos lá, todos os cultos lá, e que Deus venha abençoar grandemente a vida do Senhor, a sua vida, tá? Deus abençoe, um beijo no seu coração, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Depois a gente vai estar falando do ganhador da Bíblia. Então, você que ainda não marcou os 3 amigos aí nos comentários, marque, tá? Nós vamos estar sorteando essa Bíblia aqui sagrada, do Ele Vive. Então, marque 3 amigos aí, 3 pessoas que você queira marcar nos comentários. Curte a página da nossa igreja e compartilhe essa live. Isso. Tá? Depois dessa live nós estaremos falando do ganhador desta Bíblia. Amém? Verdade. Glória a Deus. Fique com Deus, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Beijão.